Bom dia, pessoal! Estamos começando com mais um Acorda Mercado para você começar a sua sexta-feira muito bem informado. E ontem o Ibovespa, o dólar e as bolsas americanas subiram. Eu sou o Fábio Lousada e você está no canal Mi Banco. E antes de começar com o resumo de hoje, já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e curte o vídeo porque é muito importante para a gente poder levar essa informação do Acorda Mercado para muito mais pessoas e todo mundo acordar mais informados. Agora vamos ao que interessa. Ontem o Ibovespa subiu 0,92% e fechou aos 97.457 pontos. O giro financeiro mais uma vez ficou na média em 14 bilhões de reais. Essa foi a quarta alta consecutiva do índice, mesmo com o cenário externo pesando durante a semana. Hoje é o último dia de negociação do mês de maio e, por enquanto, o Ibovespa vai conseguindo se salvar do histórico sangrento e das projeções pessimistas para o mês. Ainda está pesando o fato positivo de um alinhamento dos três poderes para a alta observada nessa semana. Mesmo a retração do PIB brasileiro anunciada ontem em 0,2% no primeiro trimestre desse ano, não foi suficiente para derrubar a bolsa. Aliás, o que pesou ontem para o Ibovespa não manter uma alta mais consistente, mais expressiva, foi o fato do Centrão começar a rachar, com o PL, que é o antigo PR, apresentando um texto alternativo para a reforma da Previdência, contrariando o que já estava acordado e bem encaminhado com Maia. Apesar desse otimismo, ainda é cedo para dizer se a reforma da Previdência irá passar sem maiores desidratações. Muita coisa deve acontecer ainda na comissão especial. Mas quem está otimista mesmo é o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que já esperava esse PIB negativo no primeiro trimestre e diz que o governo tem muitas novidades para anunciar nas próximas semanas, como a revisão do Pacto Federativo e a injeção de 22 bilhões de reais de recursos do PIS/PASEP e do FGTS na economia. Ele vai liberar o FGTS após a reforma. Com isso, as ações de bancos fecharam em alta ontem, com o Itaú subindo 1,04%, o Bradesco subindo 1,84%, o Banco do Brasil subindo 1,46% e o Santander subindo 2,46%. A exceção foi o Banco Inter, que caiu 0,15%. As ações da Vale também fecharam em alta, subindo 0,62%, porém as ações da Petrobras sofreram mais, caindo 1,32% por conta do preço do barril de petróleo que caiu forte e pela decisão do STF em adiar para a próxima semana a votação da liminar que determinou o aval do Congresso às privatizações, travando a venda de 90% das ações da TAG. Os grandes destaques de ontem foram das ações da CVC subindo 5,49%, da JBS subindo 5,20% e da Via Varejo subindo 4,80%. Já na parte negativa, as piores ações foram da Braskem caindo 2,84% e da Klabin recuando 1,36%. Vale destacar ontem o fato relevante divulgado pela BRF após o fechamento do pregão, que prevê 90 dias de exclusividade com a Marfrig, prorrogáveis por mais um mês, segundo o memorando de entendimentos assinados pelas duas. Juntas, elas se tornariam a quarta maior empresa de proteínas animal do mundo, ainda atrás da JBS. E Bolsonaro deve vetar a gratuidade para bagagens nas companhias aéreas incluídas na MP até 23 quilos. Então, por essa MP, as companhias aéreas não poderiam cobrar pela bagagem até 23 quilos. Bolsonaro deve vetar isso por conta de uma recomendação da ANAC pelo CAD, porque isso poderia afastar investimentos estrangeiros nas empresas aéreas no setor aéreo brasileiro. Indo para o dólar, a moeda fechou com leve alta de 0,06% em R$ 3,97, se mantendo abaixo dos R$ 4,00. Já o euro recuou 0,07%, fechando em R$ 4,42. Enquanto isso, os DIs tiveram mais um dia de queda, prevendo um cenário mais otimista para as reformas. O DI de janeiro de 2021 recuou de 6,60% para 6,56%, enquanto o DI de janeiro de 2025 recuou de 8,22% para 8,19%. Na agenda hoje teremos o PNAD contínua às 9 horas, que deve indicar leve queda na taxa de desemprego, notícia boa.
Já às 10h30 saem os dados consolidados do setor público. Indo para os Estados Unidos, o dia foi de alta, com o Dow Jones subindo 0,18%, o S&P 500 subindo 0,21% e o Nasdaq subindo 0,27%. O motivo dessa leve alta por lá foi a divulgação do PIB do primeiro trimestre de 2019, que cresceu 3,1% na taxa anualizada, superando as expectativas. Porém, apesar do PIB, a inflação preocupa. Mais diferente do Brasil, que sofreu com inflação alta, lá eles estão sofrendo com uma inflação baixa, já que ele não consegue se aproximar do teto de 2% projetado pelo Fed, que começa a ver como forma de estimular a economia uma queda na taxa de juros, que por consequência poderia aumentar a inflação. Essa preocupação com a inflação e com o crescimento do país reflete na inversão das taxas de juros de curto e longo prazo, com a T-Bill, que é para 3 meses, pagando 2,32%, enquanto o Note para 10 anos pagando 2,21%, que não faz nenhum sentido, visto que 10 anos é muito mais risco do que 3 meses. Essa inversão do risco maior no curto prazo que no longo prazo gera preocupação com uma recessão, claro. Por isso, será importante a divulgação da inflação do PCE de abril às 9h30, que se vier baixo pode pressionar ainda mais o Fed para cortar juros. Além disso, teremos na agenda o índice de atividade industrial de maio às 10h45. Indo para a Europa, as bolsas abriram em forte queda, com Frankfurt recuando 1,89%, Paris caindo 1,43%, Madrid recuando 1,70% e Londres caindo 0,98%. Na agenda por lá, o PIB do primeiro trimestre da Alemanha e Itália. Na Ásia, as bolsas fecharam em queda, com Tóquio caindo 1,63%, Xangai caindo 0,24% e Hong Kong caindo 0,79%. Já a Seul subiu 0,14%, a bolsa de Kospi. O preço do barril de petróleo sofreu uma forte queda com a divulgação de estoque de petróleo bem acima do esperado. A combinação de uma demanda menor por conta do avanço da guerra comercial com a divulgação do aumento nos estoques, ou seja, aumento na oferta, derrubaram forte os preços da commodity. O WTI recuou 3,77%, enquanto o Brent caiu 3,74%. Já as criptomoedas estão em baixa nas últimas 24 horas, com o Bitcoin caindo 4,60%, a Ethereum recuando 11,15% e a Ripple caindo 9,89%. Para finalizar, o fundo imobiliário que mais valorizou ontem foi o BB, Fundo de Investimento Imobiliário Progressivo, sigla BBFI11B, com forte alta de 4,57%. Esse fundo possui 2 imóveis alugados ao Banco do Brasil. O primeiro é o Centro Administrativo do Andaraí, no Rio de Janeiro, e o segundo é o edifício Sede 1, localizado em Brasília. E por hoje é só, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, bons negócios, vejo vocês amanhã. Tchau!